Você queria guardar tudo. Isso. Em relação a se fosse as codificações, nossa, aí de jeito nenhum, não ia sair nada. Tanto é que até nos meus áudios lá, eu falo naturalmente. Se eu estivesse lendo alguma coisa, não teria pausa, vírgula, ponto. Não teria? Eu vou falando. E tem aqueles que gostam, né? Que eu fico gravando áudio xingando, né, Paulo? Eu acho então, que quando eu sou agressivo nos meus áudios lá, puta que pariu, mas que porra! É porque eu falo, poxa, aí vai vir bomba pra cima de mim. Aí eu já estou resolvendo questões de empresas, né? Que eu presto essa consultoria. Aí eu tenho que resolver os problemas meus. Aí eu tenho que resolver problemas dos outros, né? Aí já tá vendo mais problema para mim. Eu falei, caramba, agora eu vou surtar aqui agora. Eu aproveito essa oportunidade, que eu não estou bento. Eu falei, agora. Agora é porque depois não dá. Eu pensei agora. Aí eu fiquei sabendo aí pouco tempo que o pessoal cai na gargalhada, né? Porque a carapuça não serve para a pessoa, mas está servindo para o outro. Aí a pessoa até rola no chão. Esse cara é engraçado. Engraçado. Vai firme, cara. É isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Porque a pessoa não aprende coisa. A gente só aprende com porrada. Exatamente. Com a porrada. Exatamente. Então, gente, é isso aí mesmo. Né? Respondendo uma coisa que foi perguntado, né, ontem, sobre a questão do Zé Velho lá, né? Que o nome dele é José Carlos. O José Carlos, um dia, inclusive até gravou um vídeo falando sobre isso, áudio, compartilhei com vocês com a autorização dele. Ele virou para mim e falou comigo assim, aqui, por que eu entro aqui na sua casa e eu cito coisas diferentes e não dá vontade de ir embora? Aí eu expliquei para ele, né, sobre essa questão de homens e mulheres do espaço, aquela coisa. Aí ele falou assim, mas isso aí existe mesmo? Eu falei, bom, existe porque eu vi. Agora, não acredito porque você não viu. Beleza? Beleza. Passou alguns anos, ele que reformou lá a casinha, que vocês viram lá, e você tinha ido lá antes da reforma, né? Antes da reforma. E um belo dia, ele está assim, ô Carlos, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou assim, você fala que esse pessoal vem te energizar aqui e tal, eu queria ver. Só ver. Eu falei, você quer ver de perto, de longe, pra quê? Aí não, eu quero ver. Eu falei, beleza, eu vou receber uma visita aí e você vai ver. Beleza? Tudo bem. E aí chega a minha visita. Quando ele vê, ele começa a defecar nas calças, urinar e fica paralisado. Esse ser réptil, né, só olhou para ele assim, como se ele nem existisse. Passou, fez o que tinha que fazer comigo e foi embora. Ele surtou. Ele simplesmente saiu, foi para a casa dele a pé. E quem disse que ele voltou? Eu tive que ir atrás dele, conversar com ele, usar códigos, sigilos, que me deu dor de cabeça, mas até hoje ele é sequelado com isso. Entendeu? Ele é sequelado, mas ele viu. Tanto é que aquele dia eu falei assim, posso gravar um vídeo de você falando, que o pessoal quer ver o seu rosto. Ele falou, pode sim. Gravei lá e ele falando. Mas ele quis ver. Entendeu? E como ele estava perto de mim, era aquela hora, não tem uma escapatória. Qualquer um de vocês que estiver comigo lá, eu vou falar, está chegando para me energizar, você vai querer ver ou você quer ficar na rua? Eu falo, que eu dou essa liberdade para a pessoa. Aí eu quero ver. Então vai de fralda. Leva um lenço umedecido, né? Uma muda de roupa extra, não vai de calça justa. Não, na verdade, aí não escorre mesmo, né? Fica a bolsa. Isso. Aí fica a critério, entendeu? Aí fica com a critério de vocês. Vocês aí. Então assim, é dessa forma que é. Então eu deixo a hora certa chegar para a pessoa ser surpreendida. Ele nunca mais foi o mesmo. E não é pelos dias de hoje. Entendeu? Nós temos aqui, por exemplo, vou dar um exemplo que a pessoa permitiu que eu falasse o nome dele, né? Que é o Ted Edig. Aí eu vou entrar num assunto aqui que ele próprio testemunhou para o senhor Melo, né, Melo? Quando ele falou que me viu na Antártica. Preste atenção como é que as coisas são loucas, tá?
Se ele me viu na Antártica, quando eu estava dentro daquela nave que é pertencente a uma civilização intraterrena, daqueles homens brancos que saíram flutuando, você lembra que aconteceu isso? Eu vi ele lá, de joelho, com a mão assim, travado. E ele me viu. Mas como ele me viu, se eu era ainda uma criança? Foi modificado ali do tempo, né? Foi modificado ali do tempo. Era para vocês dois se encontrar. É uma das coisas. Você estava dentro da nave? Você estava dentro da nave? Exatamente. Hoje estava dentro da nave? Simplesmente, olha, eu vou contar para vocês um fato para chegar a esse entendimento aqui. Quando, em 2008, até 2011, que eu quis me submeter a algumas pesquisas de pessoas realmente sérias, tanto lá nos Estados Unidos que vieram para cá, da Alemanha, da Suíça, que me examinaram, uma das pessoas, quando eu contei que podia voltar no tempo, até uma determinada quantidade de dias, na época era novo no assunto. Então, quanto mais você evolui, mais códigos você recebe no seu algoritmo. E você fica mais imbatível, por assim dizer. Uma das pessoas falaram comigo assim: Carlos, eu queria fazer uma experiência, apesar de já ter visto tudo aqui, mas é uma coisa que me fascina, é a regressão no tempo, em corpo físico. Né? E aí ele falou sobre as pesquisas que ele desenvolveu nos Estados Unidos. Ele é um americano, que é o John Miller, que é aquele que eu passei as filmagens daquela nave, e em 2014 eu permiti que ele divulgasse, certo? Mas o conteúdo todo, que inclusive eu estou de frente, na época era um Motorola V3 que eu tinha, né? Ele é fascinado com você entrar no tempo. E ele falou assim: olha, eu queria fazer um teste com você, que é o seguinte: eu vou para os Estados Unidos, ele mora em Nebraska, e chegando lá em casa, eu queria que você aparecesse para mim lá, porque eu quero que você converse comigo lá, longe disso aqui. Só que eu quero que você esteja com um objeto que eu vou te dar. E eu queria que você colocasse esse objeto lá em casa antes de eu chegar. Entendeu? Só que eu quero ver esse objeto envelhecido. Então, se você vai colocar ele na terra, ele vai enferrujar. Que é um metal não tratado, né? Não é um maço cirúrgico que não enferruja. Aí você aceita? Eu falei: aceito, sem problema nenhum. Só que eu não podia regressar tanto tempo assim. E aí eu falei com a Gnachete: olha, eu preciso que a senhorita me leve, porque com a senhora eu posso ir. Porque no mínimo, no máximo que eu posso ir é 12 dias atrás. Ele quer que isso aqui seja encontrado em tal lugar que ele determinou, enferrujado. Então, eu não consigo voltar tanto tempo assim. Aí, acabou aquele encontro, ele permaneceu em São Paulo, e eu voltei para Belo Horizonte. Cheguei, fui lá para Juiz de Fora. Chegando em Juiz de Fora, a Gnachete me encontrou lá no Vale. O Vale ainda era só um lugar mesmo, não era enfeitado como hoje é, tem bastante planta lá. E ela simplesmente colocou a mão no meu ombro assim: eu voltei e vi ele na cozinha, preparando um lanche para ele. E ela fez com que eu voltasse 9 anos atrás. Até a aparência física dele, do John Miller, estava diferenciada. E ela foi abrir a mão dela, porque ela pode transportar qualquer tipo de objeto, inclusive, né, tudo que ela quiser. Eu não, eu preciso de uma caixa de chumbo para levar comigo quando é necessário estar com o celular ou com os meus cartões para ele me virar lá, né, comprar alguma coisa em outra região. E aí eu cavei o buraco. Enquanto isso, o espaço temporal ele estava onde? Em São Paulo. Mas o registro dentro da memória de ELEAP, todo o registro que nós temos está gravado. Por isso que é permitido o regresso no tempo. É por isso que você vê os lastros dentro do espaço temporal. Porque tudo está registrado, porque é codificado.
Ele estava lá na cozinha preparando o lanche dele. Eu peguei uma enxadinha de jardinagem, cavei e coloquei o objeto e enterrei. Ela simplesmente colocou a mão no meu ombro assim, voltamos para cá. Eu nu. Ela olhou para mim, caminhou e desapareceu. Aí eu comecei aquela choradeira, né? E vim andando em direção à sede da fazenda. Cheguei lá, liguei para ele, falei, John, você ainda está em São Paulo? Ele está assim, sim. Meu voo, ele vai sair às 23 horas. Eu falei, eu fiz o que você pediu. Está em tal lugar, tal lugar, tal lugar. E eu voltei no ano tal, no dia tal, no mês tal, na hora tal. Não sei se você vai conseguir lembrar, mas você estava na cozinha, sem camisa, preparando um lanche. Eu peguei uma enxadinha, que é assim, assado, perto de um lugar assim, assado, e tá lá. Aí ele começou a chorar no telefone. Pronto, ele viajou para os Estados Unidos. Chegou lá, ele fez a filmagem. E o chão, lógico, estava intacto, porque 9 anos, já choveu, nevou, então o solo se assentou, a grama nasceu, ele cavou, a terra dura. Ele foi e tirou um objeto que um dia antes ele tinha entregado para mim. E com a assinatura dele ainda. Entendeu? Aí ele falou assim, ô Carlos, quando tudo se estreitar, porque essa questão do estreitamento dos acontecimentos, eu já falo desde 2008, para esse grupo que eu tenho contato com eles, né? E que eu já até mencionei nos meus áudios já. Ele falou, eu sou a testemunha viva, está registrado. Eu te entregando o objeto, dias depois, ou seja, no dia, menos de 30 horas, o mesmo objeto enferrujado. Então você realmente voltou no tempo, sepultou isso para mim e fez com que no meu presente eu encontrasse. Na questão do Ted Age, como ele falou para o Homero, que me viu dentro da nave, isso seria impossível, porque a minha idade para a idade dele não tem comparação. E o ano que ele foi, eu ainda era de menor. Eu estava trabalhando em uma farmácia entregando medicamentos de bicicleta. Entendeu? Mas por que isso aconteceu? Porque eles têm a capacidade de já ver o futuro e com a minha codificação mostrar aquele acontecimento no presente momento. Então, na verdade, eu estava ali no futuro, sem saber que tudo isso ia acontecer na minha vida, para que ele testemunhasse a mim e para que nos dias atuais o meu caminho se fechasse ao dele. Deu para vocês entenderem? Aí ele esteve na casa do senhor Homero, ele falou, Homero, eu vi o carro dentro da nave, quando todo mundo estava paralisado. Entendeu? Eu me lembro de ter olhado para ele, para outros militares lá e para alguns governos que estavam ali, e eu regressei para dentro da nave, porque estava muito frio. Muito frio. Eu estava de camiseta, eu sempre gostei de camiseta, estava de camiseta, calça social e descalço. Minha calça social era até bege. Entendeu? E aí? Como é que é possível isso? Entendeu? Então, assim, hoje o meu caminho dele se uniu, mas ele tem a história dele e eu tenho a minha. Eu queria muito que ele viesse no encontro. Só que devido, né, à cirurgia que ele teve que fazer na boca, esses problemas que ele está passando, ele falou, não, Carlos, esse aí, ele falou através da Celeste, tá? Esse aí é o seu momento. Mas eu quero um encontro com ele, para ele contar para vocês. Deu para vocês entenderem como é que são as coisas? Então, hoje eu estou aqui. Se eu quiser estar 100 anos à frente, eu vou lá também. Para deixar alguém que vai nascer naquela época me ver e me filmar com a tecnologia de 100 anos à frente, vou dizer assim, tá? Só para vocês entenderem. Para quando chegar no dia, eu estar lá. Entendeu como é que são as coisas? Então quando eu falo eu posso voltar no tempo e no futuro é porque eu posso. Não é porque eu sou melhor que vocês. É porque eu tenho essas habilidades, porque eles me deram. E se eles falarem assim, ó, eu escolhi um de vocês para ser melhor do que o Carlos, isso aqui ó, da noite para o dia, porque vocês já estão preparados, porque vocês
já me ouve, vocês já me ouvem falar. Então vocês não têm que caminhar. Eu não, eu odiava essa questão de alienígena. Eu estava, na época eu era cadete de primeiro ano, na escola preparatória de cadetes do Exército. Eu tinha passado 6 meses como aluno, e depois deixei de ser aluno para ser cadete. E eu via os murmúrios sobre o caso de Varginha. Falei, porra, eu devia ter ido para a Marinha. Você entendeu? Nunca me interessei. Nunca. E olha que, devido ao meu aproveitamento, às minhas notas, né? Apesar da minha fonética, do meu linguajar ser péssimo, cheio de erros de português, todos os militares, oficiais, os meus professores, né, porque querendo ou não, também eu sou formado em ciências militares, porque senão você não chega ao oficialato, eles ficavam admirados, porque meu aproveitamento era 100%. Então eles me davam liberdade. Eu podia chegar perto de um coronel e falar, coronel, permissão para falar? Ele ia falar, permissão concedida, cadete. O coronel, estou ouvindo aí que tem uma alienígena, assim, assado. Era bem capaz de falar assim, não, você vai ver. E eu, para mim, tanto faz, era Deus e acabou. Né? Não sabendo eu que eles já tinham me transportado para o futuro, para uma pessoa me ver para depois ser testemunha de mim. E eu ser testemunha da pessoa. Deu para vocês entenderem como é que são as coisas? Tá quê? Quem falou? Eu falei, incrível. Incrível? Põe incrível mesmo. A gente vive no passado, né, cara? Hã? A gente vive no passado. Exato. Tudo já foi. Tudo já foi. Parabéns, Alex. Eu ia falar esse tema aqui daqui uns 10 minutos. Sério. Tudo já foi embora. A gente só está esperando os acontecimentos. Mas nós temos a legitimidade de alterar eles em nós, mas não no coletivo. Coletivo nunca. Por isso que nada nesse mundo vai mudar. Mas o individual, sim. A gente tem essa liberdade, né? Esse livre-arbítrio, que não é tão assim, para poder decidir essas questões aí. Né? E eu vou falar para vocês. A tecnologia não é nem um caso, mas a essência desses homens e mulheres do espaço ultrapassa qualquer coisa. Eles não precisam de tecnologia, mas está lá porque faz parte e fez parte da evolução deles. Eu fui em lugares onde são montadas e construídas as naves. E eles gostam de mencionar carruagem celestial. Tá? Não. Eles gostam de fazer essa menção, mas não na nossa linguagem. É um nome específico. E eu vi componentes orgânicos vivos fundidos no metal. E aí? Numa facilidade e tudo se rearranjando. Sabe? Então, quando um objeto desse se fere, o processo de cicatrização deles é instantâneo. Entendeu? Então, quando eu sou solicitado, como já fui, no Iraque, no Cazaquistão, na Índia, por que o objeto se repele contra as pessoas? Porque é um ser vivo, ele é consciente, está armazenado tudo ali nele. Entendeu? Por ser um ser vivo, eu chego com a codificação, acabou. Aí eu auxilio essas forças militares híbridas, que até o Ted pertencia, mas ele não é híbrido, porque ele não andava com esses soldados. No último caso que esses soldados tinham que intervir, correto? Porque o processo também de regeneração deles é muito avançado, e a resistência também. Eu já fui em laboratórios governamentais onde são criados esses homens. Aquela sala assim, cheia de vidros, eles ficam nus para recompor. Para que o mundo nos preparasse dessa informação, basta você assistir Soldado Universal, o primeiro filme. É aquele ali escrito. Eu já fiz tanto filme assim, né? Entendeu? E o processo de regeneração deles é fora do comum. Você pode dar tiro neles, eles entrarem em óbito no local, porém, como eles não gozam de uma centelha que dá a vida para eles em si, como nós temos, eles têm uma centelha artificial no cérebro, que
libera cargas de energia e faz eles viver, mas eles não são conscientes. Eles são semelhantemente a robô, mas são orgânicos. Não tem sentimento. Como o Ted disse, não consegue se reproduzir sexualmente. Mas um soco deles aqui, ó, destrói essa parede. Um deles aqui mata todos nós aqui, enquanto a gente está golpeando com facada e tiro. E tem de diversos tamanhos, desde 1,40 m para entrar em algumas extremidades intraterrenas, para combater seres hostis, até de 2,10 m. Entendeu? Cara, como você consegue ler a mente, quando você vai nesses locais para bloquear, ajudar eles, para nós ver quais são os pensamentos deles em relação a tudo. Bons. Não, o exército, aqueles Bons. Eles não te veem assim com desdém? Não. Assim? Não? Por eles não conseguirem? Não. De jeito nenhum. Eles são muito disciplinados. Hã? Eles são muito disciplinados. São. Tem o exército convencional, que é a força de coesão da OTAN, que sempre está em todas, né? E tem esse exército, que o Ted pertenceu, e tem o exército híbrido. O híbrido é usado no último caso. Só que esses seres híbridos, né, essas pessoas híbridas, elas não têm codificação, elas não têm sentimento. Se eu virar para ela e falar assim, olha, eu quero que você tire a vida daquela pessoa, ele sai aqui e tira, eles não têm essa coisa. Eu perguntei para o Ted se eles eram bons ou maus, eles são neutros. É neutro, Eles não têm a noção de bem e mal. Não. Tem noção de missão. Entendeu? Não, esse tema não funciona para eles, não, eles não têm ideia. Não tem emocional. Para vocês terem uma ideia, eles nem falam, eles não têm o dom da fala. Eles só podem ouvir. Eles não conseguem falar. Você pode tentar ensinar que vai ficar chorando assim. Entendeu? E tem aquele exército, que é uma força de colisão, né, de proteção ao planeta, entre aspas, né, porque na verdade o interesse ele é escuso, onde o Ted Hendrick pertenceu. Por isso que eu fiquei muito admirado em relação ao Ted Hendrick, quando as pessoas, né, que têm, né, condição financeira, tentavam influenciar o Ted Hendrick a converter a experiência dele em espiritualidade. E ele sempre rejeitava. Aí, como ele passou a não servir para essas pessoas e para os interesses e os ideais dela, ele foi uma peça descartável. Aí ele caminhou, encontrou quem? O Carlos? Não. Encontrou a minha lista de transmissão, que hoje ajuda ele. E sem interesse nenhum em troca. Entendeu? E olha tudo que ele passou. Só ele pode contar, né, Homero? Só ele pode contar. Ele está escrevendo, inclusive, o rascunho da coisa. O Homero que vai fazer a publicação do livro dele. Que inclusive foi o Homero. Esse Homero que me contou, não foi o que eu ouvi não, tá? Então foi também bispilotando na vida de ninguém não. O Homero falou que o senhor Carlos, ele até falou que aquilo que vocês leram no livro dele, que é o primeiro, aquilo ali soa para ele como um conto de poesia. Que é muito mais grave do que aquilo ali. E eu sei que é. Não, e ele me contou coisas lá que eu sei a dormir de noite depois não foi fácil. Mas é essa. E mesmo ele estando desligado desse exército, dessa força de colisão terrena, né, terrestre, qualquer pessoa que atentar contra ele, na hora a pessoa é morta. Entendeu? Tem as ameaças para ele não contar em público. Esses mesmos que ameaçam ele, é que protege ele. Ele disse que se ele estava lá em casa, nós estamos monitorados aqui. Se alguma coisa nos colocar em risco, em 10 minutos vem do entorno. Porque essas pessoas já existem lá, trabalham, são pessoas comuns que têm uma segunda qualificação e entram lá e tomam conta. Aqui, eu vou contar. E ele ainda falou para mim, você também está sendo monitorado. No meu caso é diferente, né? No meu caso, eu me viro sozinho, né? No meu caso é diferente. O meu é coisa rápida. É corte rápido Tramontina mesmo, né? Então, tipo assim, ó, eu vou contar uma coisa para vocês que é o seguinte. A Mary Ann,
e ele aqui, o Rosênio, a Marilda, nós estávamos Aonde? Jucapá. Ah, tá. Nós fomos comer uma pizza lá no Jucapá. De ontem. Isso. Eu cheguei, escolhi a pizza. Eu até falei que não ia tocar nesse assunto, sabe? E se vocês não sabem, não. Só algumas pessoas que eu conversei que sabem sobre isso aí. Eu falei ontem que nem ia tocar nesse assunto, mas vou tocar aqui agora porque entra nesse comum acordo. Eu entrei e na minha frente, mas no fundo, tinha vários jovens, né? E várias moças. E eu fiquei preocupado se eles iam pensar que eu estava olhando aquelas moças. Entendeu? Só que quando eu olho mais profundo, eu vejo um homem todo elegante, de terno preto, camisa preta, gravata preta, de uma beleza assim fora do comum. Ele pegou a taça, estava sozinho no fundo. Ele pegou a taça de vinho, ele fez assim, ó, pra mim. Aí eu olhei para ele assim, ó, balancei a cabeça para ele. Eu já sabia que ele não é humano, que ele é um ser híbrido. E ele olhando para mim. Comi um pedaço de pizza só, queria ter comido mais. Eu comecei a ficar com crise de nervo, entendeu? Então eu sabia que todo mundo na ambientação ia passar mal. E aí eu fiquei igual um burro, empacado. Eu fiquei assim, ó. Desse jeito, ó. Qual foi? Foi, da violada. Um nervo. E o Rosênio, com pizza. Eu falei, caramba. Vamos ver mais pedaços. Poxa, você esperar pra eu. Eu doido querendo comer o trem, com um pedacinho só. Sobrou? Hã? Sobrou? Eu não comi tudo, não. Eu sei que sobrou. Você parecia que tava bravo. Não era? Aí eu tô assim, ó, fiquei assim, ó. Olhava pra lá, olhava pra cá, olhava pra cá, e ele lá. Aí ele balançou a cabeça pra mim, saímos. Aí saiu eu, a Marilda, a Meliene e o Rosênio foi pegar o carro. Eu falei, Marilda, vamos atravessar na faixa de pedestre. Certo. No que eu peguei a mão assim da Marilda, que eu olho pra porta, ele estava lá ajeitando a gravata. Você não viu. Ela também não viu, eu exemplo. Entramos dentro do carro, demos uma volta, passamos naquele ponto de prostituição. Sim. Menino, que mulheres lindas, viu? Poxa vida. Aquela era mulher. Ela era mulher. Confundiu. E o lado feminino é sapatão, né? Aí eu falei assim, caramba, que tanta mulher bonita. Aquilo ali, eu falei assim, aquilo ali é transexual. É aquele tipo falado. Aí passamos. Quando eu chego no hotel, o que eu fiz, Meliene? Não esperei a Meliene, já saí rápido do carro. Falei, tchau, não foi? Aí a Meliene permaneceu dentro do carro, até pensei que ela ia voltar com vocês. Ela voltou? Vai pegar água, vai comprar. Voltou, né? Em pé, ali perto daquela árvore que eu mostro pra vocês, ele estava já ali em pé. Nossa. The Flash. Vocês estão entendendo? Aí eu já subi, quando eu entrei tinha uma viatura do outro lado da guarda municipal e tinha um agente da guarda municipal aqui dentro. Você viu ele também? Na recepção? Não, lá não. Ele estava na recepção. É escuro o vidro ali. Eu entrei no elevador, quando eu chego no meu andar, que eu estou no sexto, na minha porta, quem estava lá? Ele. Por quê? Porque o traje que ele está vestindo, que é um terno, junto com uma pulseira tecnológica, permite ele fazer saltos quânticos em um período de tempo. Olha pra você ver. Aí eu desci cedo na recepção, eu ia pedir a filmagem da minha porta, alegando que eu vi um homem lá, só que eu sei que ele não ia aparecer. Aí quando eu passei por ele assim, ele é alto, uns 2 metros de altura, ele falou assim, não mandei mais. Vou ficar aqui tomando conta do Senhor, viu? Eu falei, mas por quê? Não, porque o Senhor merece. Simplesmente isso. Ele ficou pra de fora. Eu entrei e ficou pra de fora. Fechei a porta, tranquilo. Aí eu durmo tranquilo, né? Pra mim não dá diferença. Aí eu contei isso pra Terezinha ontem, pra Cláudia, né? Eu falei, não vou nem comentar com as pessoas não, porque, né, é tanta informação que eu tô trazendo, mas assim, não é que ele é invisível aos olhos da pessoa. Ele não é um fantasma.
Só que a tecnologia que ele está vestindo, que é a roupa, ela é produzida com uma alta tecnologia reversa. E o dispositivo que ele tem permite ele usar o ambiente para ele se tornar invisível ao olho de quem ele quer.